Para você que possui uma transportadora de carga, saiba que é muito importante você saber quais as melhores estratégias a serem adotadas na hora de contratar um motorista para sua transportadora. E alguma das opções que nós temos é o motorista agregado e o motorista terceirizado. Então, nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho para vocês quais as diferenças entre essas modalidades. Então, se você quer saber qual opção faz mais sentido para a sua transportadora, me acompanha nesse vídeo. Bom pessoal, eu me chamo Arthur Azevedo, sou sócio da empresa JVix Contabilidade, especializada no segmento de transporte de carga. E aqui nós ajudamos diversas transportadoras de pequeno e médio porte na sua gestão, tá certo? E agora eu vou passar aqui algumas dicas a respeito dessas formas, de trabalhar com o motorista agregado e o motorista terceirizado. Vamos começar pelo motorista agregado. Bom, nessa modalidade nós temos o TAC agregado, E aí o que ocorre? Na forma de TAC agregado, a transportadora ela tem uma forma de exclusividade com aquele motorista, perfeito? Então o motorista ele vai estar sendo exclusivo enquanto tiver aquele contrato para aquela transportadora, tá certo? E aí, nessa condição, o que acontece? A transportadora ela coloca uma remuneração fixada, já em contrato e combinada com aquele transportador, com aquele motorista, tá certo? E não existe vínculo empregatício, ok? Além disso, é importante saber também que o caminhão para fazer o serviço é por conta do TAC agregado, ok? Então, aqui nós já temos alguns benefícios, que nós temos a redução de custo com vínculos empregatícios e com a manutenção do caminhão, porque ele vai ser por conta desse motorista, perfeito? E aí, o que ocorre? Se nós temos essas vantagens, nós também temos algumas desvantagens. Por exemplo, se por um lado nós temos a vantagem de não ter o vínculo empregatício e reduzir o custo, por outro, essa mesma condição faz com que a transportadora tenha um contrato de trabalho, ou melhor, um contrato de serviços, prestação de serviços junto desse TAC agregado, muito bem feito, porque qualquer cláusula que possa não estar constando naquele contrato pode vir a trazer algum tipo de problema lá na frente entre a prestação de serviço entre esse TAC agregado e a transportadora, tá certo? Então, fica aí a dica. Analise bem o contrato que vocês estão montando para poder fazer esse tipo de trabalho entre vocês e o TAC agregado, ok? Então, atenção a esse ponto. Outra situação é o seguinte, nós temos alguns problemas com a limitação de veículo. O que acontece? Se você tiver uma transportadora que carrega algum tipo de mercadoria específica, talvez você tenha dificuldade em achar um TAC agregado com um caminhão que seja capacitado para aquele tipo de mercadoria, perfeito? Então, esse já é um problema que você pode encontrar, uma dificuldade de achar o TAC agregado com o caminhão necessário para poder fazer o serviço que você precisa, tá certo? E o outro ponto é o seguinte, se nós temos também uma vantagem por não ter que ter custos com a manutenção do caminhão, porque ele é por conta do TAC agregado, por outro lado, isso também pode se tornar uma desvantagem, porque esse profissional, esse motorista, vai ter que manter o seu caminhão muito bem mantido, muito bem organizado, em dia com as suas manutenções, porque se vier a ocorrer algum problema com esse caminhão por falta de manutenção, a transportadora vai ter um grande problema, um problema no atraso da mercadoria, ou então até mesmo perder o cliente por esse atraso, Então, essa é uma desvantagem, porque a transportadora não consegue ter controle sobre essa manutenção feita, fica sempre por conta do motorista, E aí pode acabar surgindo esse tipo de problema, perfeito? Bom pessoal, e agora nós vamos passar para a modalidade de motorista do tipo terceirizado. Mas antes de eu explicar essa forma de trabalho, eu vou pedir a vocês que possam curtir o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e compartilhe esse vídeo com mais alguém que você saiba que precisa saber dessas informações que atua na área do transporte, perfeito? Então, vamos lá! Como que funciona a questão do motorista terceirizado? Bom, ele é um motorista
que ele vem através de uma outra empresa que a transportadora contrata para poder fornecer o motorista, beleza? E esse motorista não tem vínculo empregatício, ok? Então aí já tem uma vantagem, né, de não precisar ter esse tipo de custo. Fica tudo por conta da empresa que forneceu o motorista, beleza? Outra vantagem seria que por estar contratando esse motorista através de uma empresa que fornece esse profissional, você consegue solicitar algumas características, né, para que você possa manter um padrão, né, no tipo de motorista que você precisa, né? Algum tipo de conhecimento necessário para poder transportar aquele tipo de mercadoria, perfeito? Algum tipo de comportamento que ele precisa ter, ok? Então você consegue padronizar um pouco mais, beleza? Então esses já são alguns pontos de vantagem. O custo por não ter vínculo empregatício e a padronização no tipo do motorista, ok? E aí, por outro lado, nós temos as desvantagens do motorista terceirizado, que seria o seguinte: bom, esse motorista ele não tem o caminhão como seria o TAC agregado. Então a transportadora precisa fornecer o caminhão, né, para que o serviço seja feito. Então aí nós já temos uma desvantagem, porque a transportadora vai ter que ter um custo com esse caminhão, né, para poder fazer o serviço, beleza? Outro ponto também é o seguinte: por se tratar de um profissional que ele tem a sua responsabilidade com a empresa que está fornecendo o profissional, a transportadora não consegue ter um controle maior sobre esse motorista, beleza? Porque o vínculo empregatício dele é com a empresa que o forneceu para poder prestar o serviço para a transportadora, beleza? Então existe aí essa desvantagem de não ter um controle maior sobre esse profissional, ok? A outra questão é a seguinte: existe um custo um pouco mais elevado por se tratar de um serviço que você precisa contratar uma empresa para poder trazer esse profissional para você. Então esse serviço da contratação da empresa, às vezes, se comparado a um TAC agregado, né, acaba trazendo um custo um pouco mais elevado se comparado ao TAC agregado, ok? Então nós temos que balancear um pouco essas questões, né, entre o TAC agregado e o motorista terceirizado. Então, pessoal, essas são algumas das observações que vocês precisam considerar na hora de contratar um motorista agregado ou um motorista terceirizado. Ver o que mais faz sentido para a sua transportadora nesse determinado momento, tá certo? E aí, para poder ajudar vocês, é sempre importante ter uma contabilidade que entende do assunto, que entende do segmento de transporte de carga, para poder auxiliar, por exemplo, na hora de fazer um contrato de prestação de serviço entre um TAC agregado e a transportadora, beleza? Então é sempre importante contar com a contabilidade para poder ajudar vocês com esses pontos, para não ter problema lá na frente, ok? E a JVix Contabilidade está preparada para dar o apoio necessário para vocês, perfeito? Então eu vou deixar aqui o nosso telefone, o WhatsApp e um QR Code para que vocês possam apontar a câmera do celular de vocês e serem direcionados para uma conversa com a gente através do WhatsApp, beleza? E aí lá nós podemos mostrar um pouco sobre a nossa forma de trabalho, como podemos ajudar vocês, ok? E aí, quem sabe dessa forma, possamos fechar aí uma parceria de grande sucesso, ok? Bom, então, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!